10 jogadoras do gênero feminino, beleza, vamos lá. Aí você me apertou, mas nós vamos. Sabe, mulher sabe, apesar do preconceito de muita gente, não só os homens têm, outras mulheres também, mas mulher sabe o que é futebol. Com certeza. Mulher sabe o que é futebol e, para mim, temos muitas jornalistas esportivas. São mulheres que entendem de futebol muito mais do que muitos homens que atuam na mesma área. Eu acho que mulher sabe o que é futebol, mulher aprecia o futebol em si, porque o futebol, a gente não tem o que falar porque é um dos esportes mais encantadores que existe. E assim como os homens aprenderam a gostar, nós também. Se você for pesquisar e olhar até do termo, quando dizem, pelo menos em muitos dos livros, sobre o surgimento do torcedor, fala-se muito das mulheres, que quando elas iam para o estádio, que começava com seus lencinhos a torcer por conta do calor, e foi vindo dali o termo torcedor. Então, é claro que já está na história do futebol, na história da torcida, do apreço pelo esporte, o quanto a mulher também é importante, sabe, conhece e gosta do futebol. Sim, a mulher sabe o que é futebol. Ela não só sabe torcer, como sabe jogar, e assim como todas as modalidades, a mulher está inserida diretamente nesse esporte. Hoje sabe, hoje tem uma facilidade. É da cultura do Brasil o futebol, então hoje a mulher, ela sabe de futebol, ela acabou não deixando aquele ambiente masculinizado, né? A mulher tá lá no estádio, é uma camiseta nova, ela quer, ela conhece o nome do jogador, ela entende o que é um impedimento, então, assim, a mulher hoje, a mulher sabe o que é um futebol. Sim, mulher já vem sim, já tem um bom tempo que mulher vem conquistando esse espaço, né, no futebol. Mulher sabe sim o que é futebol. Inclusive, as que realmente sabem o que é futebol, elas sabem mais que os homens, porque a mulher tem aquele detalhe assim, de ficar pesquisando, de ficar buscando informações e ter que provar para todo mundo que sabe de futebol, né? Então, na maioria das vezes, a mulher sabe mais, inclusive, que os homens. Então, existe na sociedade uma discriminação em relação às mulheres, que as mulheres não estão inteiradas do que acontece na nossa sociedade. E há uma disposição de torná-las assim meio burrinhas, ou meio por fora, ou meio fora do mundo dos homens. As mulheres entendem não só de futebol, como entendem de todos os esportes. E estamos conquistando cada vez mais espaços nos esportes que eram mais difíceis da entrada de mulheres e também nas torcidas, nas arquibancadas, na possibilidade de participar de todos os jogos como pessoas, não só como namoradas, não só como companheiras, mas temos nos destacado e o futebol feminino, as ligas femininas de vôlei têm recebido grande prestígio, inclusive, da sociedade. Isso significa para nós que nós entendemos sim, e deve significar para toda a sociedade, de esportes e de futebol. Mulher sabe o que é futebol, mulher pratica o futebol e mulher joga o futebol também. Então vamos lá. Marta. Como eu nasci na fazenda e eu não tinha muitas amigas, meu pai e meu irmão ficavam o dia todo ouvindo rádio, falando sobre futebol. E não tinha como não se apaixonar. Eu não tinha amigas, brincava de futebol com meu irmão. Mudei para Goiânia, conheci uma menina que era apaixonada por futebol. Começou a me levar para o estádio e desde então eu nunca parei de ir. Eu acho que foi da forma mais tradicional que eu comecei a gostar de futebol. Foi uma paixão que veio do meu pai, que sempre acompanhou o futebol aqui no estado de Goiás. Meu pai veio do interior, veio morar em Goiânia e aqui ele começou a acompanhar o Goiás, foi o time que ele mais se identificou e começou a torcer. Eu, como a primeira filha, logo ele levava a minha mãe, eu já acompanhava com eles, morava perto do centro de treinamento, então ali eu já acompanhava jogadores em treino, acompanhava tudo o que acontecia no dia a dia, ia para o estádio, então eu cresci dentro de um estádio de futebol. E a partir daí eu fui gostando, ele ia jogar bola, eu ia com ele, eu jogava futebol. Durante muito tempo eu pratiquei muitos esportes e tudo isso primeiro veio da paixão que eu tinha pelo futebol. E foi coisa que a partir desse amor eu passei a estudar, a pesquisar e até tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com isso. Então foi a partir do meu pai que passou isso pra mim, que eu gostei, me apaixonei e comecei também a ser mais uma seguidora desse esporte. Bom, a recordação que eu tenho aos meus 3 anos de idade assistindo o jogo do Palmeiras. Não tenho palmeirenses próximos em casa. Meu tio, que mora com a minha mãe, assistia jogo, qualquer jogo. Quem estivesse jogando, ele estava assistindo. Nos anos 90, o Palmeiras estava em ascensão, Evair e assim por diante, Paulo Nunes.
E aquilo, Palmeiras campeão, e acabou pegando. Eu acabei tendo o hábito específico de sempre ver o jogo do Palmeiras. Quando eu tava na escola, com meus 7, 8 anos mais ou menos, tinha amigos palmeirenses e aí juntou o útil ao agradável, mas começou mesmo a partir do meu tio assistindo o jogo do Palmeiras, mesmo não sendo palmeirense. Minha paixão pelo futebol, ela até que é engraçada. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu, e eu sempre falava pro meu pai, pedia pro meu pai me levar aos jogos. E ele nunca me levava, ele achava que não tinha que levar, só ia ele e meu irmão pro estádio. E quando foi um belo dia, nunca vou esquecer essa data, foi meu aniversário de 4 anos, e engraçado, 4 anos ainda lembro, tanto que isso me marcou, porque eu pedi de presente de aniversário pra ele pra ir pro jogo do Vila. Não foi no estádio Serra Dourada, foi no Olímpico. Ele não teve como fazer essa recusa, então desde meus 4 anos eu frequento o estádio de futebol com meu pai e com meu irmão. E consegui, com o passar do tempo, né, quebrar isso um pouco dele, de que mulher não deve ir para estádio de futebol. Então eu sempre busquei isso, sempre pedi, e se precisar chorar de vez em quando, e que ele fica assim, mulher casada não tem que ir para campo de futebol sozinha. Aí ele briga comigo, e mesmo assim, se precisar chorar para quebrar ali o coração dele, eu ainda choro, e ele tem que passar em casa, me buscar e me levar pro estádio. Então, a minha paixão pelo futebol começou com o meu pai, porque ele jogava futebol. E eu, desde criança, eu gostava de futebol, fui gostando de brincar de bola, só que ele não deixava eu brincar. Aí passou um certo tempo, ele viu que não tinha jeito e me levou pros estádios. E a paixão pelo meu time foi por causa da minha mãe. Eu já me importei mais antes. Hoje em dia eu falo que eu liguei o porque futebol é uma paixão. Independente de qualquer paixão que você tem na vida, qualquer amor, você não precisa provar nada pra ninguém. Sobre as pessoas duvidarem da gente entender de futebol, acontece com muita frequência. Não só aqui no estado de Goiás, mas já passei por outras situações quando viajei. Falava que eu trabalhava com jornalismo esportivo e muitas pessoas perguntavam, mas você entende de futebol? Você é Maria Chuteira? Então era esse tipo de pergunta. O que é impedimento? Você sabe escalar o seu time? E são coisas absurdas, sabe? Que pra gente é como se fosse pra qualquer um. E até amigos que eu fui fazendo ao decorrer do tempo. Então, quando eu começava a discutir futebol, desde a época da escola, tanto na faculdade, com os amigos, no estádio, para eles, inicialmente era uma coisa que eles se assustavam, porque a gente fala de igual para igual. Mas depois foi uma coisa que foi se acostumando. Só que quando são pessoas novas, que conhecem a gente, que você começa a falar, muitas pessoas realmente questionam sobre o que você sabe a respeito do futebol. Na verdade isso não prova nada, né? Eu acho que a gente vê no dia a dia dos clubes as mulheres participando cada vez mais. Eu falar o que é impedimento ou não significa que eu gosto ou não de futebol, que eu sei ou não de futebol. Tem um monte de homem por aí que sabe o que é impedimento, sabe quantos jogadores tem na linha e na verdade não sabem de futebol, não entendem. E a gente vê isso há muito tempo. Teve um episódio de um campeonato de musa do Brasileirão alguns anos atrás que foram perguntar para uma musa, inclusive que era a musa do Goiás, qual que era o calçado do jogador, o número do calçado do jogador que jogou em 1997. Então, assim, pra saber se ela conhecia de futebol, acho que isso não prova nada, né? São perguntas... Muitas vezes nem os homens sabem responder, ou se sabem, mas isso não prova se você gosta, ou se você torce ou não. Pra provar, é até engraçado, porque a área que eu escolhi foi jornalismo esportivo. Em algumas situações eu tenho que falar, assim, dar minha opinião, em alguns lances, dar minha opinião em alguns comentários. E sempre que, no início, eu sempre sofri, assim, uma rejeição. Muita gente não dava crédito no que eu falava. Pensava assim, pra que dar crédito, né? Uma mulher. Mas graças a Deus, eu busquei muita informação, busquei muito conhecimento. Eu estudo futebol diariamente lá em casa. Eu não estudo apenas time A, time B, time C. Eu pesquiso futebol. Falou que é futebol e eu tô pesquisando. Então eu consegui ganhar um espaço no meio. Consegui ter pessoas que admiram o meu trabalho, que admiram a Maristela que conhece futebol. Então, para mim, isso é um prazer que eu tenho. Eu consegui vencer um pouco o meio. É claro que eu sofro vários preconceitos, mas ainda consegui vencer algumas batalhas por aí, de muitas que virão, eu tenho certeza.
Então, eu me sinto menosprezada, porque só porque eu sou mulher, eu não entendo de futebol, qual que é a diferença? Eu fico triste, fico chateada, porque pra mim é uma coisa normal, futebol, todo mundo sabe o que é futebol, desde criança. Não é pelo fato de eu ser mulher ou não ser mulher que eu não tenho que saber, ou que eu tenho que saber o que é futebol. Eu acho que as mulheres têm ganhado seu espaço, você pode ver na torcida, aqui na torcida do Goiás, que é o meu clube. As meninas já têm muitos movimentos que elas fazem, elas auxiliam muito no clube, e o clube, eu acho que os clubes hoje precisam abrir as portas tanto para as profissionais como também para as torcedoras. Eu posso dizer com total convicção, no ano passado nós fizemos muitas campanhas, enquanto eu ainda trabalhei pelo clube, para tentar ainda o acesso e tudo, e muitas garotas da torcida, de livre e espontânea vontade, sem cobrar nada, nenhum tipo de ajuda, foram as pessoas que mais trabalharam junto com a gente, equipe, incentivando, trabalhando duro no estádio. Então eu acho que as pessoas, dirigentes de clubes, precisam abrir os olhos, enxergar assim, quantas profissionais boas nós temos e quantas pessoas também que talvez não é um profissional da área, mas que tem vontade de ajudar, de contribuir com isso. Só que essa questão, às vezes, do preconceito, ela não vem só dali de dentro, vem até com a credibilidade de, às vezes, quem tá de fora vendo uma mulher falar, não ter tanta confiança na gente, entendeu? Então as pessoas precisam mudar essa mentalidade, dar um crédito e ver o quanto a gente pode mostrar, o quanto a gente tem, o quanto a gente conhece. Então, nesse movimento, há uma progressão bastante interessante, não é? Porque hoje nós vamos aos estádios e nós sabemos que existem torcidas femininas organizadas, tanto para se contrapor ao assédio e à discriminação e ao alejamento, né? Vamos dizer assim, a não participar desses momentos, como aquele assédio sexual que ali também se faz, tanto as profissionais do esporte, que recentemente vieram com depoimentos e com uma campanha, né, no rastro da campanha internacional de denúncia do assédio. Ganha, sabe porra nenhuma de futebol. Puta, vagabunda. Deu pra quem tratar eu, sua puta? É pra quem entende. Quem entende de moça, lave moça. Denunciar também o assédio que acontece com as profissionais e as mulheres na torcida. Então esse é um espaço ainda a ser conquistado. A senhora, minha avó, na década de 40, que já gostava muito de futebol, lá em Araxá. Ela ia, claro, acompanhada dos seus filhos homens, ia para o campo de futebol como torcedora. E naquela época, né, se utilizava muito a sombrinha, e ela carregava a sua sombrinha. E se alguém falasse mal do time dela, que ao alcance da sobrinha, levava a sobrinhada nas costas, com certeza. Então, ela não admitia nem ser discriminada e se comportava como um excelente torcedor e como uma torcedora apaixonada. Não estou justificando a agressão, estou justificando a forma como ela achou de se manifestar e de defender o seu time. Hoje também nós encontramos, eu conheço garotas e até senhoras, mães de família, que se incorporam nas torcidas organizadas. A paixão pelo esporte é algo que acomete todo mundo, homens e mulheres, gente que tem sentimento, que gosta, que conviveu com isso, E são pessoas que estão organizando torcidas. Conheço uma turma do Corinthians e conheço uma turma do Internacional. Pessoas que se organizam, chamam para participação, fazem uma ação de fato organizada, cidadã, Como é que é o nome da goleira lá? A Shane, goleira da Tchecoslováquia. Quem mais? Na minha torcida, é uma torcida que me respeita muito porque eles já me conhecem há anos. Então, no máximo que eles falam é: ai, que orgulho de torcer para esse time.
Mas já aconteceu eu ir em outros jogos fora para acompanhar o time, e realmente acontecer algumas brincadeiras absurdas, às vezes chamar de gostosa, às vezes uma coisa dessas, assim. E é ruim, você fica desajeitada, assim, constrangida, e eu já cheguei a tropeçar e cair. O machismo nesses meios que lidam com futebol é completamente corriqueiro, né? Dentro de torcida, dentro do jornalismo esportivo, que é o que eu faço parte, ou então até dentro do estádio mesmo. Assistir jogos comuns, você vê machismo a toda hora, né? Você vê as mulheres não se sentem muita vontade no estádio, sempre mulheres são acompanhadas de maridos ou junto com os pais, você raramente vê uma mulher que se sente livre para ir sozinha. Tem aquela pressão machista até hoje em cima da mulher andar sozinha, ir sozinha em um ambiente que é dominado por homens, um ambiente onde digamos assim, entre aspas, masculino. Então você vê assim que as mulheres elas têm uma dificuldade naquele lugar, porque a todo momento, em qualquer interação que elas tenham, por si só, uma interação autônoma que elas têm, elas são reprimidas com comentários machistas, com visões machistas exposto diante delas. Então, assim, é ainda bem complicado. Em questão de trabalho também, mulheres profissionais que lidam com essa área do esporte, você vê que elas ficam meio destacadas, você vê comentários machistas por parte dos homens ali que compõem aquela mesma função dela. Então, ainda assim, é um pouco difícil para a mulher lidar nesses ambientes de esporte, mesmo sendo algo mais profissional ou de lazer. Eu participei de um concurso em 2014, que era um concurso que muitas pessoas relacionavam à área de beleza, e depois disso eu passei a sofrer muito mais crítica, que foi o que me fez afastar durante muito tempo de estádio, não só do estádio, mas de muitos lugares, pela visão que as pessoas tinham e pelas coisas pesadas que falavam, coisas absurdas que eu não queria ouvir, eu não queria que os meus pais escutassem aquilo sobre mim, e eram coisas que não tinham fundamento nenhum, sabe? São críticas gratuitas, são palavras pesadas, e aí foi a partir disso que eu passei a sofrer um pouco mais com esse preconceito, porque antes eu não passava realmente por isso, até porque também ainda era um pouco muito nova. Então isso aconteceu mais depois dos meus 19, 20 anos por aí. É até engraçado, porque eu vou sozinha pro estádio, às vezes eu vou com meu pai, às vezes eu vou de Uber, e às vezes eu ainda levo meu filho, e mesmo assim tem aquele tipo assim, ô Tigrão, hein? Aí tem aquele famoso grito, Vila na arquibancada. Sempre tem o pessoal que mexe, tem uns que são mais abusados. Teve uma situação que foi engraçada assim, pra ele, né? Porque pra mim foi um horror. O Vila Nova venceu, eu estava na arquibancada, meu pai estava do lado, meu irmão logo em seguida. E um rapaz passou e pegou na minha bunda. Aí eu virei pra trás. Aí no que eu virei pra trás, ele tava segurando a mão de uma suposta namorada. E ela não viu a cena, eu não tive reação perante essa pessoa. Eu só olhei, encarei, fechei a cara. Pensei, se eu busco briga com ele, meu irmão e meu pai iriam brigar no estádio. Aí já tem aquela assim, meu pai já é um pouco machista, de mulher em estádio. Então, eu me calei, não fiz nada, cheguei em casa assim, revoltada, comentei com algumas pessoas sobre essa situação. Pra mim deu nojo da situação, não gostei nem um pouco, mas eu não tive reação na hora. Minha reação foi, fiquei quieta, assim, o máximo que eu fiz foi fechar a cara pro cidadão, mas tudo bem, passou. E um absurdo, né? Porque a pessoa ainda estava com uma suposta namorada segurando nas mãos. É um ambiente bem masculinizado, né? Até mesmo você pega a questão da vestimenta. Hoje não é, mas quando eu entrei, tô com 29 anos, eu entrei em 2003, então já tem um tempinho bom aí. Era comentários, mulher Maria Choteira, tá aqui, não entende nada de futebol, tá aqui pra mimimi, algazarra, nada
Eles não viam o que eu sentia pelo Palmeiras. Ainda mais por estar tão longe. Então, assim, você sair daqui de Goiânia e ir para Brasília, de Brasília você ficar mais 12 horas dentro de um ônibus, eu não acho que é por conta de um homem. Ou homens, é amor. Então, assim, todo o sacrifício que eu sempre fiz pelo Palmeiras é por amor. Esse machismo, ele é institucional, né? Usando as mulheres como objeto para atrair a grande massa, o grande público. Tanto é que ainda hoje a gente tem concursos de musas que exploram diretamente o corpo feminino e eles acreditam que assim eles podem dominar um espaço que é só deles, né? Eles continuam mandando, continuam querendo ser maioria, os clubes reforçam isso, as torcidas também, então é isso, é uma coisa que vem da nossa sociedade e no futebol ela aparece de forma mais escancarada, né? Já sofri preconceito demais da conta, sofro até hoje, como torcedor e como árbitro também. Como torcedor até mesmo da galera do meu time, no grupo de WhatsApp, coloca que a mulher não sabe de nada, que a mulher não tem que dar opinião no futebol, que é só o homem que comanda, só o homem que sabe. E na arbitragem, eu já cheguei num jogo pra apitar e o cara virar e falar assim, não, mulher não vai apitar meu jogo, porque não tem competência. E o cara não quis. Aí o meu chefe foi lá, conversou com ele, eu apitei. E no final ele veio pedir desculpa pra mim, porque não tem diferença. E a gente sofre, a gente ouve o povo falando, tem que lavar vasilha, lugar de mulher em casa, lavando roupa, essas coisas, não é em campo. Eu fico chateado, mas acontece. E é sempre. O homem, ele é presidente, ele é vice, ele tem cargos, né? A mulher não tem esse tipo de cargo. Ela é sócia, né? Igual tem o sócio torcedor, tem o sócio da Mancha Verde. Em algumas subsedes, algumas mulheres têm um papel fundamental. Aqui na Mancha Goiânia nós participamos na parte social, tem um conselho, ainda damos algumas opiniões. Em Brasília, da onde eu venho, tem mulheres que puxam frente, tem mulheres que tocam bateria, mas o principal mesmo, que seria ser uma presidente, ser uma vice-presidente, ainda é algo bem distante. Como é que era o nome daquela menina que fazia dupla de ataque? Eu não lembro o nome. Eu acho que esse lado é errado, porque tanto os homens quanto as mulheres, por mais que eles sejam homens, eles também estudam para estar ali, eles estudam o jogo antes, eles estudam o que eles vão apresentar. Da mesma maneira que eles estudam, as mulheres também estudam e também têm aquele amor. Se ela está ali é porque ela ama aquilo que ela está fazendo, ela não vai falar de uma coisa que ela não sabe. Então eu acho assim que rola um machismo muito grande e isso deveria acabar. Durante os quase 5 anos que eu trabalhei com jornalismo esportivo, nos últimos 4 anos eu trabalhei na assessoria de imprensa de um clube e dentro disso eu era apenas uma mulher e mais 5 homens, então a gente vê que o espaço era pequeno. Aos poucos, nesse processo, foi aumentando o número de mulheres que passaram por lá, que trabalharam com a gente. Muitas não permaneceram, não conseguiram implantar suas ideias. Eu acho que as mulheres têm realmente ganhado um espaço dentro do futebol, tanto de forma externa, nas torcidas, mas também na profissão. No jornalismo esportivo, a gente vê muitas mulheres hoje que se dedicam, que conhecem, que são pessoas excelentes, são excelentes profissionais. E só que realmente a gente passa por um certo preconceito, esse que você fala lá inicialmente, que muitas pessoas chegam a contestar se você conhece, se você sabe o que está acontecendo, quando a gente entende de um protocolo. Às vezes a gente entende com todo respeito, mas até mais do que muita gente que está assistindo, porque a gente depende daquilo ali, a gente trabalha em cima daquilo ali. Só que muitas pessoas não acreditam, não pensam, não sabem como é o processo, como funciona, e a partir disso vem muitas críticas. Mas eu acho que as mulheres, e a gente se dedica muito, porque a gente quer realmente um espaço, a gente trabalha com isso porque a gente gosta, a gente ama, e para isso nós nos dedicamos também profissionalmente. Cara, vou ser sincero, não lembro o nome de mulher de jogadora. Se lembro, mas não vem à cabeça agora.